A paz do Senhor Jesus, igreja, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje vamos dar início a mais um vídeo da série Recém-Convertidos e vamos falar hoje sobre oração, a importância da oração. Vamos já começar, como sempre, pela palavra. Lá em Mateus 6, no versículo 5 em diante, diz: E quando orarem, não sejam como os hipócritas que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, entre no seu quarto, feche a porta, ore ao seu pai que está em secreto, e o seu pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. Essa é uma das passagens que Jesus ele fala a respeito, ele ensina a respeito da oração. Ele faz algumas observações, ele dá alguns conselhos para os seus discípulos sobre como orar, o melhor lugar, não faça assim. Ele ensina de fato aqui como se orar. A gente vai se estender um pouco a mais nesse versículo aqui. Mas antes eu quero dizer para vocês que a oração é de fato um meio de você se comunicar com o Pai. É onde você conversa com Deus. É onde você fala com Deus. Então é de extrema importância a oração para que você venha firmar um relacionamento de intimidade com o Senhor. Juliana, eu não sei orar. Como que eu faço para aprender a orar? Lá nesse mesmo capítulo, em Mateus 6, no versículo 9, Jesus diz: Portanto, orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aqui Jesus nos deu uma base de oração, no qual nós precisamos entender que engloba aqui vários objetivos de oração. O começo, ele está orando, se direcionando, falando diretamente ao Pai. Pai nosso que estás no céu. A gente começa a oração, gente, falando diretamente com o Pai. Pai, em nome de Jesus, como ele começou aqui, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Você precisa direcionar diretamente a Deus. Por quê? A oração é assim, você ora ao Pai, no nome do Filho, que é Jesus, e o Espírito Santo leva a sua oração ao Pai e ele te responde. Então aqui o começo, Jesus ele fala Pai nosso que estás no céu, porque é quem ele está se referindo, é com quem ele está falando. Aqui também vem, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Jesus está dizendo, Pai, na minha vida seja feita a tua vontade, Pai. Seja feita a sua vontade assim na terra como é no céu. O Senhor ele tem um plano para a vida de cada um de nós, gente. Nossa história já está escrita na mão de Deus, é Ele quem escreveu. E para a gente viver uma vida com as nossas orações respondidas, nós precisamos estar alinhada com a vontade de Deus, aqui na terra, como ela é no céu. Juliana, como é que você faz para buscar orar uma oração alinhada com a vontade de Deus? Eu peço ao Espírito Santo que me conduza na oração. Antes de eu começar a orar, eu peço, Espírito Santo, por favor, me ajuda. Me conduza nessa oração. Em nome de Jesus, me ajude a fazer uma oração assertiva. Abre a minha boca para falar aquilo que eu preciso falar. Peço ajuda, Espírito Santo, me ensine a orar. Eu quero orar por essa causa. Outra coisa, nós temos aqui também temas de oração, objetivos de oração. Eu anotei alguns aqui. Existe oração de agradecimento, gente. Eu vou dar um exemplo de oração de agradecimento aqui para vocês. É a oração que eu faço quando eu acordo. Oração assim que eu acordei. Oração de agradecimento pela minha vida, por mais um dia de vida. Eu oro assim. Pai, meu Deus, Tu és bom, Tu és maravilhoso, Senhor. Eu engrandeço o Teu nome porque a Tua misericórdia ela realmente dura para todo sempre. Muito obrigada, Senhor, por me conceder mais um dia de vida, Pai. Obrigada por me permitir viver mais um dia na Tua presença, mais um dia com saúde, Pai. Muito obrigada, Senhor, por me permitir estar aqui hoje, Pai. Levantando, iniciando um dia, gravando esse vídeo. Muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor me permite viver todos os dias. Pai, eu consagro meu dia a Ti. Que seja feito dele, Pai, a Tua vontade. Que eu não me mova nem para a direita nem para a esquerda, Pai, se não for de Tua vontade.
Em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor. A Ti eu entrego esta oração. Em nome de Jesus, amém. É essa oração que eu faço de agradecimento pelo início do meu dia. Porém, nós temos muita coisa para agradecer. Nós temos muita coisa, então você pode estar orando assim por várias. E é uma oração, sabe? Você vai estar falando com o Pai, no nome de Jesus, tá? Também existe aqui a oração de arrependimento e confissão de pecados, que eu vou estar falando sobre isso num vídeo assim que o Senhor me direcionar. Mas nós precisamos nos arrepender, como eu já falei, então você precisa. Gente, normalmente eu gosto de confessar os meus pecados na hora que eu peco. Por quê? Como eu disse no último vídeo, no vídeo anterior, Satanás, no primeiro vídeo, Satanás ele quer que você peque, ele quer que você erre. Se você deixar para depois, você pode esquecer que você pecou. Então, todos os dias, se eu cometi um pecado e eu tenho consciência de que é errado, eu já falo, Senhor, me perdoa, em nome de Jesus, me perdoa. Eu peço até ao Senhor para não me deixar pecar contra Ele, porque eu não quero ficar me arrependendo toda hora pelos mesmos pecados. Eu sempre faço, no final do dia, eu tiro uma reflexão do meu dia e analiso ali o que foi certo e o que foi errado e levo ao Senhor numa oração de arrependimento e confissão de pecados e me arrependo, tá? Existe também a oração de petição, que é onde você quer pedir alguma coisa ao Senhor. Existe também a oração de direção, onde você pede ao Senhor direção sobre alguma coisa da sua vida. Por exemplo, você quer iniciar um novo projeto, você quer viajar, você quer alguma coisa, só que você precisa saber se é a vontade de Deus. Então você pede, Senhor, é de tua vontade? O que eu faço aqui com relação a isso? Desce com resposta para me dar direção. Essa é a oração de direção, onde você pede a Deus uma resposta. E essa oração aqui, eu digo a vocês para vocês fazerem assim, no seu íntimo mesmo, sabe? Porque Satanás, ele é sem vergonha. Satanás, ele gosta de ouvir as suas orações para poder manipular a sua vontade. Então, quando eu faço uma oração de direção, onde eu peço a Deus a resposta para alguma coisa, eu gosto de fazer essa oração em silêncio, aqui na minha mente. Eu gosto de fazer essa oração na minha mente, porque Satanás, ele pode até mesmo ouvir aquilo que nós falamos, mas ele não tem o poder de ler a nossa mente, de ouvir os nossos pensamentos. Só Deus faz. Só Deus faz através do Espírito Santo que habita em nós, entende? Então, quando você quer fazer uma oração de direção, onde você pede resposta para Deus de alguma coisa, faça no seu íntimo, Pai, fala comigo sobre isso, eu preciso de resposta sobre isso aqui. Porque se você falar em voz alta, Satanás, ele pode ouvir. Ele pode ouvir, ele pode manipular, gerar situações para, Deus está me respondendo sobre aquilo, só que não é de Deus. Então, toda vez que você for orar, uma oração pedindo resposta a Deus, uma oração de direcionamento, ora no seu íntimo, tá? Ora no seu íntimo, no seu pensamento, que o Senhor vai estar ouvindo também. E também existe oração de guerra, gente. Oração de guerra, onde você repreende Satanás, expulsa, quebra cadeias, no nome de Jesus, porque você tem essa autoridade. Você tem autoridade para guerrear em oração no nome de Jesus. Então, quando você quer repreender Satanás, sai da minha casa, sai da minha família. Em nome de Jesus, eu repreendo toda a investida do inferno contra a minha vida. Sai no nome de Jesus. É uma oração de guerra. Então, existe, assim, vários objetivos de oração, como eu apresentei para vocês. Toda vez que eu vou pedir alguma coisa a Deus, que é a oração de petição, eu me pergunto, eu faço a pergunta: será que Deus também quer isso para mim? Será que isso que eu quero faz parte do plano de Deus para minha vida? E como que eu tenho essa resposta? Eu, Juliana, me ponho no lugar de filha, porque Deus, ele quer o melhor dessa terra para você como filho. Então, toda vez que você quiser pedir alguma coisa para Deus, por exemplo, um trabalho, um emprego. Eu quero trabalhar. Senhor, em nome de Jesus, abre as portas de emprego para mim, Senhor. Eu preciso trabalhar. Eu preciso ter ali a minha renda. Eu preciso me sustentar. E o Senhor fala que o Senhor é o Deus que me dá, o Senhor é o Deus que me sustenta. Mas o Senhor também fala sobre trabalhar. O Senhor também honra aquele que trabalha honestamente. É o que eu quero, mas eu preciso, Senhor, saber qual é a porta que o Senhor tem para mim. O Senhor quer que eu trabalhe em quê? Qual é a área? Sabe? Aí você está buscando de Deus, você está perguntando a Deus: Senhor, eu quero trabalhar. Eu sei que o Senhor é a favor que eu trabalhe. O Senhor quer que eu tenha meu emprego, o Senhor quer que eu seja bem-sucedido, o Senhor quer que eu tenha uma renda. Mas qual é a tua vontade para essa área da minha vida?
Qual é a sua vontade? Ou, por exemplo, um concurso. Senhor, eu quero fazer esse concurso, mas é a sua vontade também? Porque a Bíblia diz aqui nessa oração que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. É uma oração de petição. Você precisa saber o que você pede. Eu tenho aqui 2 passagens para falar com vocês sobre petição, tá? Primeiro é lá em Tiago, no capítulo 4, versículo 3. Pedem e não recebem porque pedem mal, para esbanjarem em seus prazeres. Aqui está dizendo o quê? Que a gente pede muitas das vezes as coisas ao Senhor em oração. Não recebemos porque a gente está pedindo aquilo segundo a nossa vontade, para o nosso prazer. Que seja feita a nossa vontade. Não é isso que a oração que Jesus, a oração do Pai Nosso fala. A oração do Pai Nosso fala o quê? Que seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. A vontade de quem? Do Pai, não a nossa. Então, quando nós pedimos ao Senhor algo da nossa vontade, para o nosso prazer, a gente está tratando Deus como se Ele fosse Ele que nos servisse. Como se nós fôssemos o Senhor dele. E não é assim. E lá em 2 João, no capítulo 5, versículo 14, diz: E esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, a vontade de quem? Do Pai. Segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Resumindo, se você pede aquilo que tu sabe que Deus quer fazer por você, que Deus quer te dar, quando você faz um pedido alinhado com a vontade do Pai, é certo que nós iremos receber aquilo que pedimos, tá? Por isso que é muito importante nós sabermos fazer a oração de petição, nós estarmos alinhados com a vontade de Deus. Por isso que no vídeo anterior, no último vídeo que eu falei, eu disse que é extremamente importante nós conhecermos as Escrituras, porque aqui nas Escrituras tem diversas promessas. Deus, ele faz muitas promessas. Deus fala que ele tem todas as sortes de bênçãos liberadas para nossas vidas nas regiões celestiais. Então, Deus, ele quer dar pra gente. Mas, há um tempo atrás, eu andava com isso na cabeça. Eu achava que tem que ser feita a minha vontade. Tem que ser feita a minha vontade, porque eu quero isso, eu quero ter um salão, eu quero ser empresário, eu quero empreender, eu quero crescer financeiramente, eu queria tudo isso, mas não estava alinhado com a vontade do Pai. Não o meu crescimento, a forma que eu queria crescer, tá? O Senhor, ele quer que eu cresça, ele quer que eu vença na vida, com certeza, porque ele é meu Pai, ele me ama, ele me criou para isso, para que eu venha ser uma vencedora, para honra e glória do nome dele. Só que a forma que eu queria, os objetivos, o porquê era para o meu prazer. Eram os meus objetivos. Eu queria ter dinheiro para eu poder viver a melhor vida, viver do meu jeito. Não é bem assim que funciona. Quando o Senhor me alinhou com a vontade dele, eu entendi que ele quer tudo isso para mim. Só que eu preciso analisar os objetivos, os desejos do meu coração. Não é isso, porque tudo o que Deus faz é bom, perfeito e agradável. E lá em Isaías 55, diz que os pensamentos do Senhor são muito mais altos que os nossos, que os planos do Senhor são muito maiores que os nossos. Então, tudo que Deus tem para você é muito melhor do que aquilo que você pensa que é bom. Para a gente encerrar esse vídeo, eu preciso dizer para vocês que é muito importante vocês analisarem os pensamentos de vocês. Por quê? Satanás, ele sabe que quando você começa a andar, a crescer em leitura da Bíblia e oração, ele sabe que Deus vai te armar, que você vai ser liberto, que você vai aprender as ferramentas, você vai acessar as armas contra ele. Então ele vai fazer de tudo para que você pare de ler a Bíblia, pare de orar, porque ele não quer que você aprenda, que você se respalde contra o agir dele. Então, toda vez que vier um pensamento de que eu tô orando e o Senhor não tá me respondendo, eu tô orando e não tô sentindo nada. Gente, Deus é um Deus do sobrenatural, ele é poderoso, ele é um Deus de coisas grandes, mas ele também é um Deus simples. Vocês viram Jesus é simplicidade pura. Jesus, quando ele começou a fazer as maravilhas e prodígios, que era curar, Jesus não fez desce, trovão e raio, não. Vamos lá em Lázaro, quando Jesus ressuscitou Lázaro, tudo que Jesus fez foi olhar para o céu e dar graças ao Senhor e falar com Deus e falou: Lázaro, sai. E Lázaro saiu. Um grande milagre, um grande feito, mas de forma simples. Então, não achem que toda vez que vocês orarem,
pedirem ao Senhor só porque está em silêncio que Deus não está agindo, não. Deus, ele age, Deus não dorme. Ele trabalha a seu favor, mesmo no silêncio, tá? Eu posso contar uma experiência para vocês. Aonde eu moro, em frente aqui à minha janela, que a iluminação aqui é natural. Em frente à minha janela tem um monte maravilhoso. E um dia tava um calor aqui na minha casa. E eu olhando para esse monte, eu vi assim os matos balançando. Eu falei, gente, Senhor, como tá ventando lá. E aqui não bate um vento, como é que pode? O Senhor é assim que eu ajo na sua vida. Você não sente nada, você acha que não tá acontecendo nada, mas fora dos seus olhos eu estou em constante movimento. É assim que o Senhor age. Então não acreditem na mentira do inferno, que você está orando, mas que você não está sentindo nada e que nada está mudando, e que Deus está fazendo sim. E o de repente de Deus, ele vai chegar para a tua vida, vai acontecer, tá? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu convido a você a clicar aí em se inscrever. Curta esse vídeo para que ele venha alcançar mais vidas e que outras pessoas venham ser edificadas, venham aprender a orar, venham aprender tudo que eu falei aqui, ensinei para vocês, tá bom? Deixe seus comentários aí, suas dúvidas, que eu vou amar a responder vocês. Um beijo, igreja!